Ranisto na área, pronto pra informar. Notícias e tendências, tudo vai te impactar. Carnaval em 2017, quando o Flamengo venceu. É verdade. Até acho que foi um gol do Diego Belíssima Ribas, memória, hein? Boa, bem lembrado. Mas, veja, se você pegar, por exemplo, os clássicos envolvendo os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 2 gaúchos e os 2 de BH, o clássico hoje, com a maior assimetria no futebol brasileiro, é o clássico Flamengo e Vasco. É aquele no qual as diferenças elas são maiores. Não dá hoje para colocar, assim, Flamengo e Vasco, obviamente, vai ser um clássico para sempre, por toda a história que os dois construíram, só que hoje é um clássico que envolve um gigante contra um clube totalmente problemático, que você não sabe para onde vai, ela nem ele sabe. Mal se sabe, inclusive, hoje quem é dono do Vasco, enfim, como é que vai ficar essa situação toda. Dramática a situação do Vasco. E o Vasco hoje deu mais uma prova de como ele está se apequenando, porque essa história de transferir o clássico para o estádio Newton Santos, eu acho que foi uma medida tenebrosa, para tentar supostamente diminuir a diferença técnica, o Flamengo não se adapta tão bem ao tapetinho, essa onda toda, e de fato o primeiro tempo foi muito truncado, foi um jogo duro, por vezes violento, mas no segundo tempo o Flamengo jogou melhor que o Vasco, o que aconteceria inclusive se o jogo fosse também em Marte. Melancolicamente, foi um jogo assistido por 10.900 pessoas, um público ridículo para uma semifinal Flamengo e Vasco, né? Que, afinal de contas, é o clássico dos milhões. Se fosse o Maracanã, provavelmente esse clássico teria traído mais de 50 mil pessoas e o Vasco teria ganhado muito mais dinheiro do que a mixaria que acabou levando. Outra coisa, o Vasco, pelo menos, entre os muitos erros, ele tem alguns acertos para essa temporada. Eu acho que está trazendo alguns bons jogadores e um treinador competente para esse tipo de situação. O Carille é um organizador de time. O Carille com o Santos, por exemplo, no ano passado, em momento algum, o Santos foi um time exuberante, mas era um time competente, alcançou os objetivos dele. Venceu a Série B e foi além do que se imaginava no Campeonato Paulista, chegando à final. E eu acho que o Vasco hoje, pelo menos, ele mostrou um pouco mais de organização. Bruno Henrique, o rei dos clássicos, entrou na lista do Dorival Júnior contra o Vasco da Gama. É a vítima preferida dele. 10 gols marcados no confronto direto contra o Vasco, 7 gols contra o Botafogo e 4 contra o Fluminense. E hoje um golaço para dar vantagem ao Flamengo nesse jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, Mauro Betting. Pode jogar, digamos, de 11, pode jogar de 9, como jogou mais à frente, ele joga demais, né? E o Bruno, são duas coisas impressionantes. Ele começa a carreira no Cruzeiro já no time de cima, né? Ele não teve base, né? Ele não passou por sub-20, sub-17, sub-15, não. E o Bruno passou por pelo menos 2 situações complicadas, ainda no Santos, quando ele teve descolamento de retina, né? E no Flamengo, a última operação era um negócio que tinha gente que colocava em dúvida, e com todo respeito, porque são cientistas, são médicos, falaram, cara, é uma lesão séria, até pela idade dele, que não é fácil. Ele voltou como quase se não tivesse tido isso. O Bruno, e a gente fala com razão, e o torcedor do Flamengo, claro, com muito mais emoção a respeito do Gabigol, mas o Bruno Henrique e o Gabigol, por exemplo, naquele time fabuloso de 2019 do Jorge Jesus, era pau a pau. Ali você podia chutar qualquer um. Aliás, bola rolando, pra mim, o Bruno Henrique jogou mais que o Gabigol. Até, inclusive, na final de Lima, na virada histórica, espetacular contra o River Plate, o pior